Antes do vídeo de hoje, inscreva-se para não perder os últimos vídeos. Se você quer ver um caso ou tópico abordado pelo Paranormally Listed, então vá para criminallylisted.com e preencha o questionário na aba Sugira um caso. Número 3. Dorothy Arnold. Na manhã de 12 de dezembro de 1910, Dorothy Arnold, socialite de Manhattan de 25 anos, saiu da casa dos pais para comprar um novo vestido de festa. A caminho da loja, ela parou para comprar doces e entrou em uma agência de viagens para perguntar sobre navios a vapor indo para a Europa. Depois, ela comprou alguns livros em uma livraria e, por acaso, encontrou um velho amigo na calçada. Após uma breve conversa, Dorothy disse que iria atravessar o Central Park a caminho de buscar seu vestido. Ela se despediu do amigo antes de atravessar a rua e nunca mais foi vista. O desaparecimento de Dorothy causou alvoroço na mídia nova-iorquina, mas não de imediato. A família abastada dela não chamou a polícia por 6 semanas após ela não voltar para casa para o jantar, com medo de serem envergonhados pelo desaparecimento. Eles ocultaram a ausência misteriosa de Dorothy e contrataram detetives particulares da renomada agência de detetives Pinkerton. Infelizmente, essa equipe de detetives não voltou com nenhuma boa notícia. A primeira teoria era suicídio. Parece que nas semanas que antecederam seu desaparecimento, Dorothy se tornou desencorajada. Desde que se formou na faculdade, ela queria se tornar uma escritora, mas na lareira do quarto, os detetives encontraram os restos carbonizados de páginas de prosa que Dorothy havia queimado. Em sua escrivaninha, eles encontraram cartas de rejeição de várias revistas também. E ela estava com o coração partido também. Dorothy havia recentemente iniciado um caso com 42 anos. Quando seus pais descobriram, seu pai proibiu furiosamente sua filha de ver o homem novamente. 8 semanas antes de seu desaparecimento, Dorothy disse aos pais que visitaria um ex-colega de classe em Boston, Massachusetts. Mas o real objetivo da viagem era ver George. Dorothy penhorou $500 em joias da família para financiar uma semana de estadia no hotel com 2 quartos alugados. Presumivelmente, eles só usaram um desses quartos. No final de 1910, George deixou Nova York para uma estadia súbita, porém prolongada na Itália com sua família, deixando Dorothy desolada. A teoria apresentada, especialmente pelo pai de Dorothy, Francis, era de assassinato. O Sr. Arnold estava convencido de que sua filha teve um fim trágico ao atravessar o Central Park após encontrar a amiga na calçada. Ele exigiu que os detetives vasculhassem cada centímetro do parque em busca de pistas. Após isso, ele ordenou uma busca detalhada por ela no grande lago do parque. Porém, os detetives começavam a se irritar com as demandas de Francis. Eles tiveram que pesquisar todo o parque, mas não fazia sentido arrastar o lago. Quando ela desapareceu, eles já patinavam no lago congelado, então ela não poderia estar enterrada sob o gelo. Eles pediram a Francis e Sra. Arnold para irem à polícia, a fim de ajudar a ampliar a busca. Somente então, 6 semanas após Dorothy desaparecer, Francis concordou. Após os detetives particulares fornecerem informações à polícia, esta as repassou à mídia. E o que a família Arnold temia que acontecesse, aconteceu. Todos os diversos jornais de Nova York da época entraram no jogo de encontrar Dorothy Arnold. Quando conseguiram o nome de George Griscom, ainda na Itália, o jogo começou. Os jornais acompanharam enquanto a Sra. Arnold e seu filho embarcaram em um navio para a Europa para confrontar George sobre sua filha desaparecida.
Quando chegou, ela exigiu que ele entregasse as cartas que Dorothy lhe escreveu desde que saiu de Nova York. Ele fez isso relutantemente. Mas a mídia e a polícia nunca as viram. A família, inexplicavelmente, queimou as cartas porque pensaram que elas não tinham mais valor para o caso. Por sua parte, George declarou publicamente que queria se casar com Dorothy sempre que ela aparecesse. Já os pais de Dorothy disseram que jamais permitiriam tal coisa. Isso revela uma terceira teoria, que emergiu 6 anos depois, naquela gélida tarde, de dezembro de 1910. Morte acidental. Algo inesperado ocorreu durante o romance entre Dorothy e George, especialmente durante o encontro deles em Boston, poucas semanas antes do desaparecimento. Foi por isso que a família de George o levou para a Itália tão repentinamente após o caso. Esse detalhe foi mencionado nas cartas de Dorothy para George, e é por isso que a família dela mandou queimar as cartas. Por causa da vergonha que isso traria para a nobre família Arnold. Alguns acreditam que essas perguntas se somam. Em abril de 1916, a polícia invadiu uma suposta clínica de aborto ilegal em uma casa em Bellevue, Pensilvânia. No porão da casa, eles acharam 2 fornos industriais. Uma enfermeira presa na clínica confessou que os corpos das mulheres que morriam na mesa eram incinerados nos fornos. Embora Bellevue esteja a 6 horas de Manhattan, será que Dorothy Arnold frequentou uma clínica semelhante em Nova York, onde encontrou um fim prematuro devido a um procedimento que deu errado? Nenhuma resposta final foi dada pela polícia ou pelos detetives. O Departamento de Polícia de Nova York acabou desistindo de procurar por Dorothy Arnold. E Frances Arnold, eventualmente, desistiu relutantemente de sua busca também antes de falecer em 1922. Sr. Arnold estimou que gastou o equivalente a $2,5 milhões em dólares de hoje para encontrar sua filha. Ele revisou seu testamento pouco antes de sua morte, e nele estava escrito: "Não fiz nenhuma provisão para minha amada filha Dorothy, pois estou convencido de que ela não está viva", talvez significando que Frances Arnold sabia de algo que mais ninguém sabia. Número 2. As crianças Sodder. É um triste fato da história que incêndios domésticos na véspera de Natal eram uma tragédia muito comum em meados do século XX. Algo sobre luzes de Natal defeituosas, velas tombadas ou lareiras crepitantes, talvez. Porém, um incêndio na véspera de Natal de 1945 permanece um mistério desde então. Naquela noite, George e Jenny Salter aconchegaram seus 9 filhos sonhando com ameixas açucaradas. Algumas horas depois, Jenny desceu para atender o telefone no escritório de George, mas era o número errado. Depois de um tempo, Jenny ouviu um forte estrondo no telhado de zinco sobre seu quarto. Imaginando que era um animal ou algo do tipo, ela voltou a dormir. Momentos depois, no entanto, a família foi acordada por fumaça que enchia o corredor do andar de cima. George e Jenny fugiram da casa com 4 dos 9 filhos. Enquanto Jenny corria para a casa do vizinho para chamar o corpo de bombeiros, George tentou voltar para dentro para seus outros filhos. Infelizmente, o fogo havia crescido demais. Quando os bombeiros chegaram, as ruínas fumegantes da casa de 2 andares da família não eram nada, além de um monte de cinzas no chão do porão. Com isso em mãos, um oficial de Fayetteville, West Virginia, disse aos Saunders que as crianças restantes provavelmente haviam sido cremadas no incêndio. Foram emitidos atestados de óbito para Morris, de 15 anos, Martha Lee, de 12 anos, Louis, de 9 anos, Jenny, de 8 anos, e Betty, que tinha 6 anos de idade. Mas eles realmente estavam mortos? George e Jenny Salter começaram a duvidar.
Mas a crença dos pais de que seus filhos estavam vivos não era uma negação do luto. Eles podem ter descoberto algo. George Salter era um cidadão local respeitado, mas não necessariamente bem-quisto. Sendo um imigrante italiano, ele costumava se manifestar contra o líder fascista Mussolini, uma opinião não compartilhada por muitos outros italo-americanos da sua cidade. Uma vez, ele se envolveu em uma acalorada discussão política com um vendedor de seguros, também italiano, que advertiu que um dia a casa de George poderia pegar fogo. George também estava envolvido no transporte de carvão, atividade que estava sob controle da máfia italiana em outras cidades americanas na época. Jenny investigou por conta própria. Ao saber de um legista local que incêndios residenciais não alcançam temperatura suficiente para cremar totalmente um corpo humano, ela realizou alguns experimentos. Ela encheu uma fogueira com ossos de animais e satélite para ver se eles queimavam até virar cinzas. Eles não queimaram. E sobre a ligação de número errado que ela recebeu horas antes do incêndio ou o barulho no telhado naquela noite. Além disso, durante a inspeção da casa, constatou-se que as linhas telefônicas estavam cortadas. Quem cortou as linhas telefônicas e por quê? Além disso, porque uma escada que George mantinha ao lado da casa para fugas de incêndio foi movida a 75 pés e colocada em um bueiro. George e Jenny vasculharam os restos de sua casa e logo encontraram 4 vértebras. E quando as autoridades se recusaram a testá-los, tendo decidido que o caso estava encerrado, os Salter os enviaram para a instituição Smithsonian. Cientistas determinaram que os ossos eram de crianças pequenas. Mas os ossos estavam limpos e brilhantemente brancos, e não apresentavam sinais de queimadura ou carbonização. E o relatório do Smithsonian também afirmou: é muito estranho que nenhum outro osso tenha sido encontrado na escavação do porão da casa, onde estava o resto dos restos mortais das crianças. Incapazes de fazer alguém ouvir sua teoria de que seus filhos foram de fato sequestrados de sua casa antes do incêndio, os Solder montaram um outdoor ao longo da Rota 16 na Virgínia Ocidental, oferecendo dinheiro por qualquer informação. Dicas chegaram, sem dúvida, visando a recompensa de $10.000 da família. Uma pessoa jurou que viu os 4 filhos do Solder em um motel no dia de Natal daquele ano, com 2 homens e 2 mulheres. Mais tarde, os Solders receberam um cartão postal de alguém alegando ser seu filho, Louis. Jenny acreditava que o homem na foto se parecia com seu filho, mas ela nunca conseguiu descobrir quem ele era. George Soder morreu em 1969, ainda esperando por um avanço no caso. Após dedicar sua vida a corrigir quaisquer informações errôneas publicadas sobre a história de sua família. Ele foi para o túmulo acreditando que seus filhos foram levados como retribuição por seus atos ou crenças passadas e que sua casa foi incendiada para encobrir isso. A filha de Jet manteve o outdoor de recompensa na Rota 16, junto com um memorial para seus 5 filhos desaparecidos, até sua morte em 1989, após o que o outdoor também sumiu misteriosamente. Após a morte de sua mãe, Sylvia Salter, que tinha 3 anos e meio quando ocorreu o incêndio, liderou a busca de sua família por respostas. Por muitos anos, ela manteve um site com arquivos do caso e dicas para detetives amadores analisarem. Infelizmente, Sylvia faleceu em 2021, sem nunca ter visto o mistério do desaparecimento de seus irmãos resolvido. Amtadora Forestein. Era uma típica manhã de terça-feira, em outubro de 1949.
Jules Forstein, de 43 anos, pegou sua pasta, beijou sua esposa Dora e seus 3 filhos e foi para o trabalho na prefeitura em Filadélfia, Pensilvânia. Após a saída do marido, Dora passou 10 minutos verificando e reverificando as principais fechaduras das portas e janelas da casa. Ela não tinha transtorno obsessivo-compulsivo, porém. Ela sofria de transtorno de estresse pós-traumático e raramente assim. 4 anos e meio antes, após voltar de um dia de compras, Dora foi espancada, quase até a morte na entrada de sua casa. O agressor havia esperado sob o alpendre por Dora e então brutalmente lhe deu uma mandíbula quebrada, clavícula fraturada, ombro deslocado e uma séria concussão. O fato de ela ter conseguido descarpa para a operadora antes de desmaiar pode ter salvado sua vida. Dado que quem bateu em Dora deixou sua bolsa intacta, os policiais rapidamente descartaram o roubo, mas eles especularam que poderia ter sido vingança por uma das decisões de seu marido. Jules Forstein era um magistrado, que é essencialmente um juiz que toma decisões de baixo nível sobre leis municipais e ordenanças da cidade. Uma pessoa não precisa ter um diploma de direito para ser eleita para um cargo de magistrado, no entanto, e os policiais suspeitaram que alguém se ofendeu com essa peculiaridade particular da política da cidade. Para se vingar de uma das decisões de Jules, ou talvez para enviar uma mensagem sobre uma próxima, eles espancaram sua esposa e a deixaram para morrer. Dora Forstein tinha um bom motivo para ser extremamente cautelosa naquele dia de outubro. Infelizmente, sua cautela não a ajudou no fim. Por volta das 20h30, Jules ligou para casa para pedir desculpas à esposa. Ele atrasou-se para um evento político de arrecadação de fundos. Ele sabia que ela não gostava de ficar muito tempo sozinha, mas era inevitável. Dora descartou isso, dizendo ao marido que ela e as crianças estavam bem. Sua filha adolescente, Myrna, estava na casa de uma amiga, enquanto Marcy, de 9 anos, e Ed, de 5 anos, já estavam na cama. Ela disse para ele se divertir. "Certifique-se de sentir minha falta", ela brincou, antes de desligar. Essas foram as últimas palavras que alguém ouviu Dora dizer. Quando Jules finalmente chegou em casa às 11h30, ele destrancou a porta da frente com suas 2 chaves. Ao colocar sua pasta no canto, ele tentou ficar quieto. Subindo as escadas para a cama, ele ouviu um choro vindo do quarto da filha. Jules ficou horrorizado ao encontrar Marcy e o pequeno Ed chorando e se abraçando no canto. Eles estavam ilesos, porém aterrorizados. "Mamãe se foi", chorou Marcy. Ao abrir a porta do seu quarto, Jules encontrou a cama desfeita e sua esposa não estava em lugar nenhum. Jules verificou com os vizinhos e ligou para os amigos de Dora. Ninguém a tinha visto, embora Dora tenha ligado para um amigo às 9h30 da noite para fazer planos para o dia seguinte. A próxima ligação de Jules foi para seu amigo, o capitão da polícia de Filadélfia, Jim Kelly. Oficiais do Departamento de Polícia de Philly foram a hospitais, alas psiquiátricas e até ao necrotério em busca de Dora Dorothy Forstein. Enquanto isso, o capitão Kelly procurava pistas pela casa. A bolsa e as chaves de Dora foram deixadas intactas. Suas roupas, dobradas com cuidado, revelavam que ela usava seu pijama. Jules questionou se a esposa teve um episódio de fuga devido ao trauma na cabeça que sofreu anteriormente. Ela estava sofrendo de amnésia quando se afastou de casa, ou ela planejou desaparecer dado sua resposta evasiva à sua ligação naquela noite? "Sinta minha falta", ela disse a ele. Uma verificação bancária revelou que ela não fez saques recentes. A bolsa dela foi deixada para trás, até onde ela poderia chegar sem dinheiro. E a porta da frente, que estava trancada com o trinco de segurança. Jules entrou com suas chaves enquanto as de Doris ainda estavam no quarto.
quem trancou a porta ao sair. O capitão Kelly interrogou as crianças e perguntou a Marcy se ela trancou a porta ao perceber que sua mãe estava ausente. Marcy disse que não tinha, mas então, para o choque total de todos, ela começou a contar uma história aterrorizante. A garota disse que havia sido acordada à noite pelo som de passos. Ela levantou-se e foi ao corredor, onde viu um homem subindo as escadas. O homem viu Marcy, mas a ignorou ao entrar no quarto de sua mãe. Ao abrir a porta, Marcy encontrou sua mãe de bruços no chão. Ela observou o homem virar sua mãe, levantá-la, colocando a mulher de 57 quilos sobre o ombro como um saco de farinha. Então ele voltou pelo corredor. Ao passar por Marcy, ele acariciou sua cabeça e disse a ela que sua mamãe estava doente, mas que logo ficaria bem. Marcy contou à polícia que ela estava usando seu pijama de seda vermelho, aquele que acha bonito. Então o homem carregou sua mãe escada abaixo e pela porta da frente. Após a saída dele, Marcy disse ouvir o clique da fechadura da porta se encaixando. Foi quando ela acordou Ed e esperou por ele até que seu pai chegasse em casa. A descrição de Marcy sobre o possível sequestrador de sua mãe fez manchetes em Philly no dia seguinte. Os boletins de ponto foram divulgados com a breve descrição de Marcy sobre o homem. Eu tenho 40 anos, a idade do papai, ela disse, usando um boné cor de tan e uma jaqueta marrom. Uma recompensa de $1.000 foi oferecida por informações sobre o homem ou o paradeiro de Dora. Por sua vez, o capitão Kelly não conseguia entender a falta de evidências sobre esse estranho misterioso. Sem impressões digitais no corrimão, apesar de Marcy afirmar que ele estava sem luvas. Como ele entrou pela porta que estava trancada? Aliás, como ele trancou a porta atrás dele? Por que não havia testemunhas na rua que viram um homem carregando uma mulher no ombro? Apesar de ainda haver pessoas acordadas por volta das 22h30, ninguém viu nada. 3 dias após o sumiço de Doris, o capitão Kelly informou que não havia novas pistas no caso. A busca foi ampliada para cidades na costa leste. Mas Dora Forstein nunca foi encontrada. A polícia informou aos jornais que a história de Marcy sobre o intruso provavelmente era mentira, pois não fazia sentido. Já a família de Dora afirmou ao jornal que ela possuía muitos amigos e nenhum inimigo. Jules Forstein, por outro lado, nunca apresentou uma lista de seus muitos inimigos políticos e criminosos. 4 meses antes do sumiço de sua esposa, o magistrado havia multado severamente o ex-boxeador peso leve Bob Montgomery por um esquema de jogo do bicho. Em 1949, a máfia supervisionava amplamente as operações ilegais de loteria e o boxe. Em janeiro de 1956, Jules Forstein, aos 49 anos, foi encontrado morto em sua cama por um aparente ataque cardíaco. 10 meses depois, 7 anos exatos após seu desaparecimento, Dora Forstein foi legalmente declarada morta pelo estado da Pensilvânia. Ela havia perdido o casamento de sua filha mais velha, Myrna, nos anos seguintes. Foi Myrna quem adotou legalmente Marcy e Ed após a morte de seus pais. Nenhum deles jamais soube o que aconteceu com sua mãe e nunca deixaram de sentir sua falta. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Se você achou interessante, por favor, certifique-se de se inscrever. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se você descobriu este canal agora, confira também o nosso outro canal, Criminally Listed. Temos mais de 325 vídeos com histórias de crimes bizarros, porém reais. Você pode encontrá-lo em youtube.com/Criminally Listed. Também temos um podcast sobre casos não resolvidos que foram eventualmente solucionados, chamado
Criminally Listed Presents into the Killing. Encontre-o no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde você achar ótimos podcasts. É isso por hoje. Obrigado por assistir.